Pedro está mais uma vez conosco e muito honrado de receber aqui, perdão, o presidente da Açocarnes, que é a Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidoras de Carnes de Mato Grosso do Sul, o João Alberto Dias. Tudo bem, João? Tudo bem, é uma alegria, é um prazer estar novamente com vocês. Muito obrigado. A gente gostaria de saber como tem sido a retomada dos negócios frigorífico, pecuaristas, os abates que ficaram paralisados depois da greve, ou durante a greve. Sim, sim. Olha, os abates estão sendo retomados, né, novamente, né? Algumas empresas já começaram as atividades na própria quinta-feira, que foi feriado, né? Quinta próxima passada agora, e os abates estão sendo retomados, né? Ainda não tem uma formação de escalas como era normalmente antes da greve, mas está sendo retomada toda a atividade produtiva das indústrias. 100% então de retomada? 100%. Todas as indústrias estão operando. João, o mercado de carne é um mercado de preço de mercado, vamos falar assim, né? Ou seja, o mercado flutua para mais, para menos. Quando entra um tabelamento, como entrou agora o tabelamento de frete, o que isso está impactando no setor? Olha, o que impacta no setor da carne é a questão da revisão de toda a planilha de custo da indústria frigorífica, né? Em relação a esse tabelamento. Claro que esse tabelamento, no primeiro momento, ele vai criar um certo clima diferenciado entre as empresas frigoríficas e os transportadores, né? Em sua maioria, as grandes empresas, elas já têm o seu transporte próprio e elas vão ter que conciliar essa tabela na sua planilha de custo também, né? Mas assim, eu acredito que o mercado ele vai aos poucos se adaptando e ele vai se autorregulando nessa questão da tabela dos fretes. Durante essa greve dos caminhoneiros surgiu muita notícia, umas verdadeiras, outras falsas, as chamadas fake news aí. Sim. Uma delas era a questão que havia 40 mil toneladas de carne estocada em caminhão nas estradas. Isso é verdade ou não? Não, não procede, não procede. A carne trabalhada por nós frigoríficos, ela é um produto altamente perecível, né? E ela depende muito da questão do clima e do frio das carretas frigoríficas. Então, quando se soube da paralisação por parte do movimento dos caminhoneiros, a indústria frigorífica ela já automaticamente tirou o pé dos abates, entendeu? E para não correr riscos, ela não começou a remeter carretas frigoríficas carregadas de carne para as estradas, né? Houve uma retenção disso por cautela. Perdeu-se muita carne nesse movimento? Não, não, não. Com a informação que nós temos, um caso ou outro esporádico aí, mas não nessa quantidade que foi anunciada. Hoje, como é que estão as escalas em geral? Vamos falar de Mato Grosso do Sul, você representa a classe em Mato Grosso do Sul, mas no Brasil, quais são as informações sobre as escalas hoje formadas de boi para abate? Olha, as informações que nós temos é que o setor está retomando as atividades, né? Nós devemos ter formações de escalas para a próxima semana. Essa é uma semana de ajuste ainda, né? E falando de Mato Grosso do Sul, hoje a dificuldade que a indústria encontra é na compra do boi, né? O boi, há uma dificuldade em se encontrar oferta de boi, né? Nós temos uma oferta boa de vaca e animal boi hoje está uma certa dificuldade. Mas você acredita que isso vai ser um problema momentâneo, ou seja, não tem animal de confinamento, não tem animal, ou aquele gado de pasto já foi comercializado? Não, nós temos ainda um pouco de animal de pasto, apesar que nós já vamos entrar para um período que vai faltar um pouco esse animal, provavelmente nós vamos entrar para um novo período agora, que é o animal de coxo, mas eu acho que a questão preço também, né? O produtor rural, ele está esperando um pouco para ver o que acontece com a questão do boi, para ver se melhora um pouco o preço do boi, né? Que para o produtor, no entendimento do produtor, que a gente tem encontrado e conversado, o preço ainda está aquém daquele que ele gostaria. É que os custos subiram muito, né? Então esse que é o problema para todo mundo, sim, né? Acho que sim, o pecuarista, quando ele vai vender, ele olha, faz as contas, fala, pô, será que vai sobrar alguma coisa? Esse é o problema. Nós vamos ter problema também com o próprio animal de coxo, né? Em razão do próprio milho tá com um preço mais elevado, né? Então isso também pode fazer uma pressão de alta nos próximos dias aí para que a arroba do boi possa subir.
E você vê, se fala muito no Brasil hoje que o Brasil previa um crescimento de PIB de 3%, já se falou em 2,5%, alguém está falando já em 1,5% esse ano, ou seja, o Brasil volta a patinar novamente crescimento. E a grande preocupação é o seguinte, as famílias brasileiras estão tendo renda para comprar carne? Veja bem, há um universo de informações aí, da própria mídia aí, em relação à economia do Brasil, né? E muitas vezes os números e os dados apresentados não são o reflexo da realidade do cotidiano da população, né? Nós temos hoje uma demanda no consumo da carne bovina, dessa proteína, uma demanda um pouco retraída, nós não temos uma demanda forte. Aí você fala, poxa, mas o preço vem se mantendo. Realmente o preço vem se mantendo, mas a população economicamente não está tendo força para manter também esse consumo. Então a gente acredita que a população tem migrado para outras proteínas, né, de mais fácil acesso, então a demanda tem caído um pouco. Esse período agora deve melhorar um pouco a procura por carne, jogos de futebol, Copa do Mundo, ou isso também não está mexendo com o ânimo do consumidor? Não, eu acho que mexe sim, porque o brasileiro gosta muito de períodos festivos, né? Para aumentar o consumo de carne bovina, né? Fala-se muito em fazer bastante churrasco, né? Tem essa história toda aí, né? Mas assim, a Copa do Mundo, ela veio num período de entre-safra, ela veio num período em que a gente tem uma dificuldade na compra do animal, né? E a economia do Brasil não está sendo uma economia forte, né? Não está sendo uma economia com uma estabilidade como todos gostariam que tivesse. Então tudo isso leva a uma certa temeridade. Nós torcemos para que o consumo agora na Copa do Mundo seja forte, né? Essa é uma expectativa da indústria, né? E vamos estar preparados para isso. A novilha jovem está valorizada na indústria? Não, ela sempre esteve valorizada, né? A novilha jovem, ela é uma carne de excelente comércio, né? É uma carne que tem uma saída muito forte, né? Mas assim, como nós somos um estado exportador de boi, né? Quando há uma retenção do boi, quando há uma dificuldade na compra do boi, isso também impacta na comercialização da carne. Tá certo. Só para uma pergunta para fechar a minha parte, o mercado a gente não ganha, o mercado se conquista. Sim. Não falta para o setor, para a cadeia da carne, exemplos como faz a Austrália, faz o Uruguai, de incentivar o consumo de carne, mostrar a qualidade e a importância desse alimento? Sim, falta. No Brasil, principalmente, porque criou-se uma mística de que a carne bovina em excesso não faria bem para a saúde, o que nós, indústria, não concordamos. Eu acho que deveria, né, o próprio governo incentivar mais o consumo da carne, né, dizer dos benefícios que a carne bovina, especificamente falando do boi, traz para a saúde da população, né? E nós, como um estado produtor, o Brasil como um país produtor, né, deveria incentivar mais o consumo dessa proteína. Obrigado. Obrigado, João Alberto Dias, que é presidente da Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidoras de Carnes de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado a presença.